Meu nome é Laura Sterling e tenho 35 anos. Há 10 anos, meus próprios pais me expulsaram de sua mansão em Greenwich quando eu estava grávida de 6 meses, dizendo que eu era uma vergonha para o nome da família Sterling. Eles escolheram sua preciosa reputação em detrimento da própria filha, me deixando apenas com uma mala e o coração despedaçado. Durante uma década, eles agiram como se eu nunca tivesse existido, até a semana passada, quando invadiram meu escritório de advocacia em Manhattan, exigindo conhecer o neto deles. Mas o que eles descobriram sobre quem eu havia me tornado, e, mais importante, o que eu agora controlava, os deixou completamente sem palavras. Antes de mergulharmos nessa jornada de traição e justiça final, por favor, reserve um momento para curtir e se inscrever. Mas somente se você realmente se identificar com essa história. Adoraria saber de onde você está assistindo e que horas são aí onde você está. Agora, deixe-me levá-lo de volta ao lugar onde tudo começou. Imagine a cena. Maio de 2014, New Haven, Connecticut. Eu acabará de atravessar o palco da Faculdade de Direito de Yale, com meu diploma magna cum laude ainda quente em minhas mãos. Nome Sterling. O meu nome havia aberto todas as portas antes mesmo que eu pudesse bater. Meu pai, Richard Sterling, dirigia Sterling Industries, um império farmacêutico avaliado em centenas de milhões. Nossa propriedade em Greenwich se estendia por 8 acres, com quadras de tênis e uma casa de piscina maior do que a maioria das casas. Ao longo da minha infância, vi meus pais receberem senadores em nosso salão de baile e minha mãe, Vitória, organizar galas beneficentes onde uma única mesa custava mais do que a maioria dos americanos ganhava em um ano. Bentley na nossa garagem, a coleção de bolsas Hermes dela, os relógios Patek Philippe dele. Essas não eram apenas posses. Eles eram a prova da nossa posição, do nosso status de intocáveis na sociedade tradicional e abastada de Connecticut. Mas eis o que ninguém sabia. A Sterling Industries nem sempre pertenceu ao meu pai. Meu avô, William Sterling, construiu tudo do zero na década de 1960, transformando um pequeno laboratório de pesquisa em uma potência farmacêutica. Ele faleceu 2 anos antes da minha formatura, e ainda me lembro de como meu pai mal conseguiu disfarçar o alívio no funeral. Finalmente, ouviu dizer à minha mãe: chega de intromissões da parte dele. Em Yale, dediquei-me aos meus estudos, determinado a fazer com que o nome Sterling significasse algo mais do que apenas dinheiro. Direito empresarial, negociação de contratos, fideicomissos e planejamento sucessório. Absorvi tudo. Meus professores me chamavam de brilhante. Meus colegas de classe me chamavam de determinada. Meus pais me chamavam de seu futuro legado. Se ao menos eles soubessem o quanto estavam certos. Só que não da maneira que imaginavam. Porque 3 semanas antes da formatura, tudo mudou com 2 linhas rosas em um teste de gravidez. O pai era James, um colega estudante de direito que já havia aceitado um cargo em um escritório de advocacia em Londres. Quando lhe contei sobre a gravidez, ele empalideceu, murmurou algo sobre o momento ser inoportuno e transferiu-se para o programa do Reino Unido em uma semana. Sem despedida, sem endereço para contato. Apenas uma mensagem dizendo que ele não estava pronto para esse tipo de responsabilidade. Nunca mais tive notícias dele. Mas eis a questão. Eu estava preparado. Aos 25 anos, com diploma de direito de Yale e toda a vida pela frente, fiz a escolha que definiria tudo. Eu ficaria com esse bebê. Eu seria mãe. Sim, seria difícil. Sim, isso mudaria a trajetória que eu havia planejado cuidadosamente. Mas, ao segurar aquele teste positivo, senti algo que nunca havia experimentado em minha vida perfeitamente planejada. Amor puro e incondicional por alguém que eu nem sequer conhecia ainda. Passei 3 semanas preparando o que diria aos meus pais. Eles ficariam chocados, certamente desapontados, provavelmente, mas com certeza acabariam aceitando. Este seria o primeiro neto deles, e o legado deles continuaria na próxima geração. Pratiquei as palavras em frente ao espelho do meu apartamento. Mãe, pai, tenho novidades. São inesperadas, mas maravilhosas. O mais estranho é que ninguém tinha mencionado o testamento do meu avô desde o funeral dele. Meu pai disse que os advogados haviam resolvido tudo discretamente, descartando minhas perguntas. Não precisa se preocupar com nada, querida. Seu fundo fiduciário está seguro. Mas às vezes, tarde da noite, eu me lembrava de como meu avô costumava me chamar de lado durante os jantares em família. Paciência, Laura, ele sussurrava, com os olhos brilhando. As melhores coisas acontecem para aqueles que esperam e observam. Eu deveria ter prestado mais atenção àquelas palavras. Eu deveria ter me perguntado por que os advogados do espólio continuavam ligando, apenas para meu pai me dizer que tudo estava resolvido. A viagem de carro de New Haven a Greenwich geralmente levava 3 horas. Naquele dia, no final de maio, pareceu que 3 minutos e 3 anos se passaram simultaneamente. Minhas mãos apertavam o volante do meu Honda Civic, o carro modesto que eu insisti em comprar por conta própria, para grande constrangimento dos meus pais. Um Sterling num Honda? Minha mãe exclamou, boquiaberta. Mas eu queria algo que fosse meu,
comprado com o dinheiro que ganhei dando aulas particulares para alunos de graduação. Ao passar pelos portões de ferro da nossa propriedade, as lembranças me invadiram. Ali estava o carvalho onde eu havia construído um forte aos 7 anos, convencido de que poderia morar ali para sempre. Jardim de rosas onde minha mãe me ensinou que as aparências são tudo. Até os espinhos precisam ser perfeitos, Laura. A biblioteca onde o avô me lia histórias, sempre terminando com: lembre-se, pequena, o verdadeiro poder não é o que as pessoas veem, mas sim o que elas não veem chegar. O Bentley azul marinho do meu pai estava estacionado em seu lugar de sempre, polido até brilhar como um espelho. Pela janela, vislumbrei a mais recente aquisição da minha mãe, uma bolsa Kelly naquele tom específico de laranja que custava mais do que o carro da maioria das pessoas. A própria casa erguia-se diante de mim como monumento ao sucesso, calcário e vidro. 3 andares de perfeição arquitetônica que foram destaque na revista Town & Country no ano passado. Estacionei ao lado da fonte, uma monstruosidade de mármore que minha mãe havia importado da Itália. Meu reflexo na janela do carro mostrava uma jovem mulher com um vestido de verão simples, grávida de 6 meses, mas com uma barriga que lhe caía muito bem. Eu havia ensaiado esse momento centenas de vezes. Eles me amavam. Eles me criaram. Certamente isso deveria significar alguma coisa. Respirando fundo, subi os degraus da entrada e toquei a campainha. Essa foi a última vez que me apresentei na casa da minha infância. Minha mãe abriu a porta sozinha, algo incomum, já que tínhamos funcionários para isso. Seu sorriso era ensaiado. Perfeito. O mesmo que ela usava para os fotógrafos de instituições de caridade. Laura, não estávamos esperando por você. Como foram suas provas finais? Eu me formei, mãe. Com louvor. Entrei no hall de entrada, meus saltos clicando no mármore italiano. Maravilha! Seu pai está no escritório dele. Richard, Laura está aqui. Ele surgiu, com bourbon na mão, apesar de ainda ser pouco mais de meio-dia. Seu rosto ostentava aquela expressão de expectativa, que dizia: é melhor eu ter boas notícias sobre ofertas de emprego de empresas renomadas. Na verdade, tenho algo para contar a vocês dois. Meu coração disparou quando nos mudamos para a sala de estar. Eles se sentaram no sofá creme, uma peça de $30.000 vinda de Milão. Eu permaneci de pé. Estou grávida, de 6 meses. O silêncio se estendia como um fio esticado. A expressão no rosto do meu pai passou da confusão à compreensão, e então para algo que eu nunca tinha visto antes. Pura fúria. O copo de bourbon estilhaçou-se contra a lareira. O que você disse? Sua voz era mortalmente calma. Vou ter um bebê. Sei que é inesperado. A risada da minha mãe foi cortante como cristal quebrando. É um desastre. O que os membros da diretoria vão pensar? O que todos no clube vão dizer? Não me importo com o que você não se importa. Meu pai se levantou, o rosto agora roxo. Você arruinou tudo o que construímos para você. Todas as conexões, todas as oportunidades, tudo se foi. Nenhuma Sterling jamais foi mãe solteira. Nunca. Os tempos mudam, pai. Vou ficar com o meu bebê. Então você não é minha filha. As palavras pairavam no ar como uma sentença de morte. Você tem 20 minutos para arrumar o que conseguir carregar. Depois disso, a segurança irá escoltá-lo para fora. Minha mãe já estava tirando minhas fotos da lareira, jogando-as na lixeira com uma precisão teatral. Vocês não podem estar falando sério. Eu os encarei, essas pessoas que eu chamava de pais há 25 anos. Estamos falando do seu neto. Não, disse minha mãe, com a voz gélida. Não temos netos. O que temos é uma filha que destruiu a reputação dos Sterling com sua imprudência. O que os Vanderbilts vão pensar? Os Ayer serão motivo de chacota em Greenwich. Ainda há tempo, disse meu pai, com clareza cristalina em suas palavras. O Dr. Morrison poderia lidar com isso discretamente. Ou você poderia ir embora, para a Suíça, talvez. Doar para a adoção. Voltar no ano que vem como se nada tivesse acontecido. Não vou me desfazer do meu bebê e não vou me esconder. Minha voz se tornou mais firme. Sou advogada formada em Yale. Posso sustentar meu filho. Um diploma de Yale não significa nada se você for mãe solteira, minha mãe disparou. Nenhuma empresa respeitável vai te contratar. Nenhum homem decente vai se casar com você. Você não passará de mais uma estatística. Mais uma história para servir de lição para as mães contarem às filhas. Meu pai pegou o celular. Vou ligar para a segurança. Você tem 15 minutos agora. Pai,
Por favor, não faça isso. Ele virou as costas. Você fez sua escolha. Agora viva com as consequências. Subi as escadas até o meu quarto de infância pela última vez. As paredes ainda guardavam minha carta de aceitação de Yale, meu certificado de melhor aluna da turma do ensino médio e fotos de férias em família em Martha's Vineyard. Peguei uma mala no armário, a mesma que levei para a faculdade, e joguei dentro o que pude: roupas, artigos de higiene pessoal, meu laptop, o colar de pérolas que meu avô me deu no meu aniversário de 21 anos. Enquanto fechava a mala, ouvi minha mãe ao telefone. Sim, Bunny, você não vai acreditar no que aconteceu. Laura nos envergonhou a todos. As fotos de família na minha comoda me chamaram a atenção. Deixei-as para trás. Seguranças aguardavam no pé da escada. Marcos, que trabalhou para nossa família por 10 anos, que me levou de carro para bailes da escola e entrevistas para a faculdade, tinha uma expressão de desculpas no rosto, mas firme. Desculpe, senhorita Laura. Eu já recebi minhas ordens. Minha mãe ficou parada perto da porta, segurando-a aberta como se estivesse ansiosa para dedetizar a casa. Meu pai havia se recolhido ao seu escritório, mas eu conseguia ver sua silhueta através das portas de vidro, já em outra ligação, provavelmente com seus advogados. Seus cartões de crédito foram cancelados, anunciou minha mãe. Seu fundo fiduciário está congelado até que você recupere o juízo. Seu plano de saúde termina hoje. Não tente usar o nome Sterling para nada. Se fizer isso, processaremos você por fraude. Você vai mesmo fazer isso? Expulsar sua filha grávida? Não estamos nos desfazendo da nossa filha, disse ela, examinando as unhas bem feitas. Não temos mais uma filha. Você não é mais uma Sterling. Está claro o suficiente para você? Arrastei minha mala em direção à porta, cada passo ecoando no hall de mármore. Na soleira. Voltei-me uma última vez. E o amor? Isso não vale nada. Amor. Meu pai saiu de seu escritório. Amor é o que tentamos te dar. A melhor educação, as melhores oportunidades, as melhores conexões. Você jogou tudo fora por quê? Por um filho bastardo. Nem pense em chamar meu bebê assim. Saia daqui. Sua voz era definitiva. Se você tentar nos contatar, entraremos com um pedido de medida protetiva. Se aparecer aqui, será preso por invasão de propriedade. Para nós, você está morto. Enquanto arrastava minha mala por aqueles degraus de mármore, passando pela fonte e pelos jardins bem cuidados, fiz uma promessa a mim mesma e ao meu filho que ainda não havia nascido. Nós sobreviveríamos a isso. Nós prosperaríamos. E um dia, eles se arrependeriam deste momento. Se você já se sentiu abandonado pela família quando mais precisava dela, saiba que não está sozinho. Eu te vejo e compreendo essa dor. Deixe um comentário compartilhando sua história. Nossa comunidade está aqui para apoiar uns aos outros, e às vezes saber que outros já trilharam esse caminho faz toda a diferença. E se você se identificou com isso, por favor, clique no botão de inscrição. Seu apoio me ajuda a compartilhar essas histórias importantes. É aqui que minha história toma um rumo inesperado. Porque enquanto meus pais estavam ocupados destruindo meu presente, eles não faziam ideia do que meu avô já havia garantido para o meu futuro. Em poucas horas, meus pais enviaram um e-mail para todos os parentes, todos os amigos da família, todos os contatos profissionais que já tivemos. O assunto do e-mail era simples, referente a Laura. O conteúdo da mensagem foi devastador. É com profundo pesar que informamos que Laura Sterling escolheu envergonhar o nome da nossa família com seu comportamento imprudente e falta de bom senso. Como ela se recusou a assumir a responsabilidade por seus atos ou a aceitar soluções razoáveis, fomos obrigados a romper todos os laços. Pedimos que respeitem nossa decisão e se abstenham de qualquer contato com ela. Ela não é mais membro da família Sterling e não tem direito ao nome, aos recursos ou às conexões da família. Minha prima Emma me encaminhou a mensagem de uma área de descanso na I-95, acrescentando apenas: sinto muito, mas não posso arriscar meu fundo fiduciário. Boa sorte! Ao cair da noite, eu havia sido excluído, bloqueado e apagado de todos os círculos sociais que já conheci. O presidente da Associação de Ex-Alunos de Yale ligou para me informar que minha filiação havia sido reavaliada. O clube de campo enviou uma carta formal revogando a minha filiação familiar. Até o porteiro do apartamento dos meus pais em Manhattan tinha recebido instruções para não me cumprimentar. Mas eis o que me pareceu estranho. Mesmo em meio à minha devastação, em nenhum momento mencionaram o avô William Sterling, que havia construído tudo aquilo de que tanto se orgulhavam e que falecera apenas 2 anos antes. Era como se ele nunca tivesse existido. Segundo meus registros telefônicos, os advogados da Morrison & Associates ligaram 3 vezes naquela semana.
Mas meu pai me disse que tudo estava resolvido. De pé naquele quarto de motel barato perto da Rota 95, contando os $2.000 na minha conta corrente, fiquei pensando no que meu avô acharia de tudo isso. Ele sempre dizia que o nome Sterling significava algo mais do que dinheiro. Eu estava prestes a descobrir o quão certo ele estava. A hospedaria à beira da estrada cobrava $49 por noite. Somente em dinheiro. Os lençóis eram ásperos. O ar-condicionado chiava e eu conseguia ouvir todas as conversas através das paredes finíssimas. Sentei-me na beira da cama, com a mala aberta ao meu lado, calculando quanto tempo meu dinheiro duraria. Esse cifrão 2.000. Talvez 3 meses se eu for cuidadoso. E depois, os enjoos matinais começaram com força às 3 horas da manhã. Eu me ajoelhei sobre o vaso sanitário rachado, grávida de 7 meses, completamente sozinha. Sem plano de saúde, sem perspectivas de emprego. Quem contrataria uma mulher grávida? Não tenho família nem amigos corajosos o suficiente para desafiar o decreto dos meus pais. Peguei meu laptop e pesquisei escritórios de advocacia, enviando currículo após currículo. Em poucas horas, as rejeições começaram a chegar. Vaga preenchida. Não estamos contratando no momento. Uma gerente de RH honesta chegou a ligar. Laura, vou ser franca com você. Richard Sterling deixou claro que quem te contratar vai perder os negócios da Sterling Industries. É uma conta de $50 milhões. Sinto muito. Na terceira noite, o pânico já havia se instalado. Eu não tinha dinheiro para o pré-natal. Não tinha dinheiro para o depósito do apartamento. Não tinha dinheiro nem para comprar um berço para o meu bebê. Nome Sterling, que me abrirá todas as portas durante toda a minha vida, agora era uma marca indelével. Eu estava deitada naquela cama de motel irregular, sentindo meu bebê chutar, e sussurrei: me desculpe, meu pequeno. Foi nesse momento que meu telefone tocou. Número desconhecido, DDD 212. Senhorita Sterling, aqui é Marcus Cooper, da Morrison & Associates. Sou sócio sênior. Seu avô falou muito bem da senhora antes de falecer. Entendo que a senhora esteja procurando emprego. Meu coração parou. Morrison & Associates era uma das firmas mais prestigiosas de Manhattan. Como eles sequer sabiam disso? Sim, estou procurando emprego, mas preciso te contar, estou grávida. O bebê nasce daqui a 2 meses. Estamos cientes, disse Marcus Cooper, com voz afetuosa, porém profissional. Seu avô era um dos nossos clientes mais valiosos. Ele fez certos arranjos antes de falecer, arranjos que seu pai vem tentando desesperadamente esconder de você. Quais são os arranjos? Essa é uma conversa que seria melhor ter pessoalmente. A senhora poderia vir ao nosso escritório em Manhattan amanhã? Temos uma vaga de nível inicial no nosso departamento de testamentos e patrimônio, benefícios completos, incluindo plano de saúde imediato e licença maternidade remunerada. Não é caridade, senhorita Sterling. Seu avô sempre disse que a senhora seria brilhante. Precisamos de alguém com suas qualificações. Apertei o telefone com força, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Meu pai, ele disse a todos para não me contratarem. Richard Sterling não nos intimida. O patrimônio do seu avô vale consideravelmente mais para nossa empresa do que a Sterling Industries jamais poderia valer. Além disso, William Sterling pediu especificamente que cuidássemos de você caso precisasse de nós. Ele parecia prever exatamente essa situação. Ele fez isso. Seu avô era um homem muito perspicaz. Certa vez, ele me disse: meu filho valoriza as coisas erradas, mas Laura tem o meu espírito. Ela precisará ser protegida do orgulho dos pais. Você pode estar aqui às 9 da manhã amanhã? Sim, absolutamente. Ótimo! E senhorita Sterling, traga todos os documentos que tiver referentes ao espólio do seu avô, quaisquer comunicações de advogados, quaisquer documentos que seus pais possam ter lhe pedido para assinar. Seu avô deixou instruções muito específicas, mas precisamos verificar alguns detalhes. Ao desligar o telefone, lembrei-me de algo. 2 semanas após o funeral do meu avô, meu pai me fez assinar alguns papéis. Documentos de rotina do inventário. Ele disse: eu estava de luto, confiante, mas mantive cópias no meu armazenamento em nuvem, um hábito da época da faculdade de Direito. Talvez o avô tivesse me protegido. Afinal, Sophie nasceu numa terça-feira chuvosa de julho no Hospital Mount Sinai. Trabalhei sozinha por 16 horas, agarrada às grades da cama, com apenas uma enfermeira gentil chamada Patrícia segurando minha mão. Quando a colocaram no meu peito, essa pessoinha perfeita com os olhos do avô, eu solucei. Não por dor, mas por um amor tão intenso que me deixou sem fôlego. Ela é linda, sussurrou Patrícia.
Tem alguém aqui com você? Não, só nós. Os primeiros anos foram brutais. A Morrison & Associates cumpriu sua palavra. O emprego era real. O plano de saúde cobria tudo. Mas ser mãe solteira em Manhattan com um salário inicial significava semanas de 60 horas, tirar leite materno em banheiros públicos e adormecer sobre processos judiciais com Sophie em um bercinho ao lado da minha mesa. Nosso apartamento no Queens era completamente diferente de Greenwich. 46 metros quadrados, grades nas janelas. Sirenes à noite toda. Metade do meu salário ia para uma babá chamada Rosa, que ensinava espanhol para Sophie enquanto eu trabalhava até meia noite. A outra metade mal dava para pagar o aluguel e a fórmula infantil. Lembro-me de uma noite em que Sophie gritava de cólica, com meu laptop aberto em um documento complexo sobre um fundo fiduciário, pensando no meu quarto de infância, com seu closet maior que todo o nosso apartamento. Paciência, Laura, sussurrei, repetindo as palavras do meu avô. Paciência. Cada pequena vitória parecia enorme. A primeira palavra de Sophie, mamãe, seus primeiros passos no saguão do escritório de advocacia. Meu primeiro caso de sucesso. Um acordo de $10 milhões que me rendeu uma promoção associado sênior. Estávamos sobrevivendo. Mais do que isso, estávamos construindo algo real, mas a crueldade dos meus pais não parou. Quando Sophie tinha 2 anos, recebi uma notificação extrajudicial. Pare de usar o nome Sterling ou enfrentará um processo judicial. Quando ela tinha 3 anos, espalharam boatos de que eu havia desviado dinheiro, o que quase me custou o emprego, até que Marcus Cooper pôs fim a tudo com um telefonema. O golpe mais cruel veio quando Sophie começou a fazer perguntas. Mamãe, por que eu não tenho avós como a Emma na escola? Como explicar a uma criança de 5 anos que seus avós escolheram a reputação em vez da existência dela? Que eles moravam a 40 minutos de distância, numa mansão com 8 quartos vazios, mas se recusavam a reconhecer que ela estava viva. Algumas famílias são diferentes, querida, eu dizia, enquanto trançava o cabelo dela para a escola. Nós temos uma outra, e isso basta. Mas não eram apenas as feridas emocionais. Meu pai sabotava ativamente todas as oportunidades que podia. Quando solicitei um empréstimo hipotecário, ele pediu a amigos banqueiros que negassem meus pedidos. Quando Sophie foi aceita em uma pré-escola de elite, ele ameaçou cortar as doações da Sterling Industries até que eles revogassem a aceitação dela. O nome Sterling nos perseguia como uma maldição. As cartas legais continuavam chegando, sempre em papel timbrado da Sterling Industries, sempre ameaçadoras. Qualquer tentativa de contato com a família será considerada assédio. Qualquer uso de conexões familiares será processado como fraude. Qualquer reivindicação ao legado Sterling será imediatamente contestada judicialmente. Guardei cada carta, cada e-mail, cada ameaça documentada em uma pasta intitulada Evidências. Minha formação na faculdade de Direito me ensinou o valor da documentação. Um dia, pensei, esse rastro de papel importaria. Por que essas pessoas são tão malvadas conosco? Perguntou Sophie certa vez, depois que um amigo da família Sterling literalmente atravessou a rua para nos evitar. Às vezes as pessoas têm medo da verdade, eu lhe disse. Mas não precisamos ter medo de nada, porque temos algo que elas não têm. O que é isso? Um ao outro, e integridade. Ela assentiu solenemente, com o rostinho tão sério. E sorvete às sextas-feiras. Isso também, meu bem. Isso também. O que eu não sabia era que, a 4.800 quilômetros de distância, James Morrison estava prestes a mudar tudo com um simples telefonema. O caso que mudou tudo envolveu uma empresa farmacêutica que tentou ocultar provas de efeitos colaterais tóxicos. Parece familiar. Não era Sterling Industries. Mas os paralelos eram óbvios. Eu trabalhava 18 horas por dia, com Sophie fazendo a lição de casa no meu escritório, construindo um caso irrefutável que resultou em um acordo de $10 milhões e justiça. Para dezenas de famílias. Excelente trabalho, disse Marcus Cooper, chamando-me para seu escritório. Os sócios votaram. Você será promovido a associado sênior, com consequente aumento salarial. O valor que ele mencionou me deixou tonto. Não era dinheiro de Greenwich, mas o suficiente para nos mudarmos, a mim e a Sophie, para um apartamento de 2 quartos em Manhattan. Suficiente para a escola particular que desafiaria sua mente brilhante. Chega de conferir o saldo bancário antes de fazer compras no supermercado. Há mais, continuou Marcus. James Morrison quer vê-lo. Ele vem acompanhando seu progresso há anos a pedido do seu avô. Meu avô morreu há 7 anos. As instruções dele não eram essas. Marcus sorriu. James estava esperando o momento certo. Ele acredita que esse momento é agora.
Naquela tarde, encontrei-me com James Morrison em seu escritório de esquina com vista para o Central Park. Aos 75 anos, ele radiava o poder discreto que advém de décadas administrando os segredos da velha guarda. Em sua mesa havia uma pasta com inscrição confidencial, espólio de William Sterling. Seu avô era meu amigo mais próximo, começou ele, e o homem mais inteligente que já conheci. Ele previu tudo isso, a reação dos seus pais, a crueldade deles, tudo. Como ele poderia saber? Porque seu pai mostrou sua verdadeira face há muito tempo, a maneira como tratava os funcionários, a forma como ansiava por um poder que não havia conquistado. William sabia que, se você algum dia desafiasse o status quo da Sterling, Richard a destruiria em vez de aceitá-la. Ele empurrou a pasta pela mesa. Então ele te protegeu. É hora de você saber exatamente o quanto. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria a pasta. Dentro havia um testamento datado de 15 de janeiro de 1995, quando eu tinha apenas 5 anos de idade. O documento estava impecável, autenticado em cartório e testemunhado por 3 sócios da Morrison & Associates. Isso não pode estar certo, sussurrei, lendo a passagem crucial pela 3ª vez. Diz que eu sou a única beneficiária de tudo, não meu pai. Eu. Continue lendo, disse James em voz baixa. Os detalhes eram impressionantes. 50 milhões de dólares em um fundo fiduciário, diversas propriedades imobiliárias, incluindo imóveis em Manhattan, Connecticut e Martha's Vineyard, carteiras de ações, fundos de títulos e coleções de arte. Mas a joia da coroa me deixou boquiaberto. 51% das ações da Sterling Industries. Seu avô fundou essa empresa, explicou James. Ele deu ao seu pai 49% e o título de CEO há 15 anos, mas nunca lhe deu o controle. Ele manteve 51% em um fundo fiduciário, aguardando. Esperando o quê? Para que você esteja preparado. O fundo fiduciário foi estruturado para ser transferido automaticamente para você no seu aniversário de 35 anos, que é no mês que vem, ou mediante a ocorrência de certos eventos específicos. Quais eventos desencadearam isso? James sorriu. Se seus pais alguma vez o deserdaram formalmente ou o proibiram de entrar na casa da família, seu avô antecipou a crueldade deles e a usou contra eles. No momento em que o expulsaram, o fundo fiduciário foi ativado. Tecnicamente, você é dono de tudo há 7 anos. Só não podíamos lhe contar até que você estivesse estabilizado o suficiente para lidar com as consequências. Encarei os papéis. Meus pais estão morando em uma casa que possuo, uma de várias. Sim. Eles têm recebido salários de uma empresa que você controla. Seu pai tem tomado decisões que legalmente exigem sua aprovação. Eles não sabem. Estivemos administrando isso por meio de um fundo fiduciário de fachada para protegê-lo enquanto você construía sua carreira. Mas agora você está pronto para reivindicar o que é seu. Há uma cláusula específica aqui. James apontou para uma seção destacada em amarelo. Seus pais só podem permanecer na casa de Greenwich enquanto não tentarem entrar em contato com você ou com Sophie. Uma única violação e eles estarão sujeitos a despejo imediato. O avô pensava em tudo. Sim, ele fez. Veja este adendo. James virou para outra página. Se eles tentarem reivindicar direitos de avós ou exigirem acesso ao seu filho, perderão seus cargos na Sterling Industries e suas mesadas mensais do fundo fiduciário. As mesadas eram generosas, 50 mil dólares para cada uma, mas vinham com condições inflexíveis. Nenhum contato, nenhum assédio, nenhuma declaração pública sobre mim ou Sophie. Era uma gaiola dourada que eles mesmos haviam construído. Porque ele simplesmente não deserdou meu pai completamente. Porque William queria que eles tivessem uma escolha. Eles poderiam ter escolhido o amor, escolhido você e mantido tudo. Em vez disso, escolheram o orgulho e perderam o controle sem perceber. Ele chamou isso de justiça poética. Encontrei uma carta na pasta, lacrada com meu nome e a caligrafia do meu avô. Por dentro, sua mensagem foi breve. Minha querida Laura, se você está lendo isto, é porque seus pais revelaram sua verdadeira natureza. Lamento pela dor que lhe causaram, mas saiba disto, eu vi sua força desde o dia em que você nasceu. Seu pai valoriza dinheiro e status. Você valoriza a verdade e a justiça. A Sterling Industries precisa de um líder íntegro. Os documentos neste fideicomisso garantem que, quando você estiver pronto, poderá restaurar a honra do nome Sterling. Com todo meu amor, avô. E agora, o que acontece? Perguntei a James. Agora, vamos esperar que eles venham até você, e eles virão, Laura. Seu pai anda fazendo negócios questionáveis, achando que tem controle total.
O conselho está ficando inquieto. Quando descobrirem quem realmente detém a maioria das ações. Ele sorriu. Bem, aí que as coisas ficam interessantes. Você consegue imaginar descobrir que seus avós o protegeram secretamente durante todo esse tempo? Enquanto seus pais estavam ocupados destruindo sua vida, alguém que realmente te amava já havia garantido seu futuro? Curta este vídeo se você acredita em karma e que a justiça, embora às vezes lenta, sempre encontra um caminho. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que sua dor não é permanente, que as coisas podem mudar das maneiras mais inesperadas. Agora, deixe-me contar sobre o dia em que meus pais finalmente apareceram na minha porta, completamente alheios ao fato de que a dinâmica de poder havia mudado completamente. Passaram-se 5 anos. 5 anos de preparação cuidadosa, construindo minha reputação e observando distância meu pai tomar decisões cada vez mais desesperadas. As ações da Sterling Industries caíram 30% sob sua gestão. 3 membros do conselho de administração renunciaram. Os rumores de má gestão tornaram-se mais fortes. Entretanto, eu prosperava. Aos 34 anos, tornei-me o sócio-gerente mais jovem da história da Morrison & Associates. Meu escritório de canto no 40º andar tinha vista para toda a cidade. Sophie, agora com 10 anos, era uma aluna exemplar em Branson. Falava 13 idiomas e ganhava feiras de ciências com projetos sobre ética farmacêutica. Uma ironia marcante que não me passou despercebida. Morávamos em uma cobertura no Upper East Side. Não era ostentosa, mas era elegante. Sophie tinha estabilidade, excelência e, acima de tudo, amor. Tínhamos construído uma família escolhida. Marcus Cooper tornou-se uma figura de tio para ela. Rosa continuou como nossa governanta e a querida avó de Sophie. James Morrison desempenhou o papel de avô que meu pai havia rejeitado. Então vieram as notícias que eu já esperava. Sterling Industries estava perdendo dinheiro a rodo. Uma fusão fracassada, uma investigação da FDA e uma ação coletiva deixaram a empresa vulnerável. Meu pai precisava da aprovação do conselho para um plano desesperado de refinanciamento. O que ele não sabia era que eu vinha entrando em contato discretamente com os membros do conselho, me apresentando como neta de William Sterling, deixando que eles descobrissem por conta própria quem detinha a maioria das ações. O baile de gala beneficente anual é no mês que vem, James me informou durante o almoço. A Sterling Industries é a principal patrocinadora. Seus pais estarão lá como convidados de honra. E a diretoria quer conhecê-lo. Eles estão planejando convocar uma reunião de emergência naquela mesma semana. Seu pai não faz ideia do que está por vir. Olhei para a foto de Sophie na minha mesa, confiante, brilhante, gentil, tudo que meus pais tentaram destruir. Então chegou a hora de descobrirem exatamente quem eles descartaram. O baile de gala da Fundação de Combate ao Câncer Infantil foi o evento social do ano. 500 pessoas da elite de Nova York se reuniram no Hotel Plaza. Sterling Industries patrocinou o evento por 20 anos, com sua faixa em destaque acima do palco. Meus pais estariam na mesa 1, recebendo um prêmio por seu generoso apoio. Recebi meu convite diretamente da diretoria. Mesa 12, estrategicamente posicionada para que meus pais não pudessem me ver até o momento certo. O programa me listou como Laura Sterling, sócia-gerente da Morrison & Associates, sem mencionar minha ligação com os patrocinadores. Mas primeiro, eu tinha outra coisa para organizar. A reunião extraordinária do conselho foi agendada para terça-feira, 3 dias após o evento de gala. A pauta, distribuída a todos os membros do conselho, exceto meu pai, tinha um único item: voto de desconfiança no CEO Richard Sterling. Estou pronto há 7 anos. Eles vão revidar. Seu pai não vai se entregar sem lutar. Ele não terá escolha. 51% supera tudo o resto. Sophie bateu a porta e entrou, com uma postura que ia além dos seus 10 anos. Mãe, você vai mesmo vê-los? Fui honesta com ela, de forma apropriada para a idade dela, sobre o motivo de ela não ter avós. Ela sabia que eles haviam escolhido a própria reputação em vez de nós. Ela sabia que estávamos melhor sem eles. Sim, querida, mas não para a reconciliação. Para encerrar o assunto e mostrar a eles o que perderam. Ela me abraçou forte. Eles são idiotas por não nos quererem. Linguagem, Sophie. Desculpe. Eles são os idiotas com formação acadêmica por não nos quererem. Essa é a minha garota. Minha filha brilhante e confiante, que jamais questionaria seu valor só porque alguém não conseguia enxergá-lo. Para a geração dela, o nome Sterling significaria algo diferente. Integridade acima da imagem, substância acima do status. 2 dias antes do evento de gala, minha assistente bateu na porta do meu escritório. Senhorita Sterling, há 2 pessoas aqui que afirmam ser seus pais. Eles não têm hora marcada. Minha mão parou de pressionar o teclado. Após 7 anos de silêncio, eles simplesmente apareceram.
Mandem-nos para dentro. Eles entraram como se fossem donos do lugar. Meu pai com seu terno Tom Ford de $5.000. Minha mãe segurando sua nova bolsa Hermes Birkin. Eles envelheceram, mas com elegância. Os cabelos dele, grisalhos, porém perfeitamente penteados. O rosto dela, congelado por procedimentos sutis. Eles não bateram na porta, não esperaram por permissão. Simplesmente entraram como se eu ainda fosse a filha que eles podiam mandar. Laura. A voz do meu pai tinha o mesmo tom desdenhoso de 7 anos atrás. Precisamos conversar sobre Sophie. Você quer dizer o neto cuja existência você nunca reconheceu? Os lábios da minha mãe se franziram. Isso tudo é passado. Reconsideramos nossa posição. Que magnânimo da sua parte. Não seja leviana, retrucou meu pai. Ela é do nosso sangue. Temos direitos. Direitos. Eu ri de verdade. Você me deserdou formalmente. Enviou aviso por escrito para 500 pessoas dizendo que eu não era mais sua filha. Ameaçou me processar se eu usasse o nome Sterling. Que direitos você poderia ter? Os direitos dos avós são reconhecidos no estado de Nova York, disse minha mãe como se tivesse ensaiado. Nosso advogado diz, seu advogado está errado. Mantive a voz firme e profissional. Os direitos dos avós exigem um relacionamento pré-existente para serem preservados. Você nunca conheceu Sophie. Você a evitou ativamente por 10 anos. Nenhum tribunal lhe concederia acesso. Você não pode nos impedir de tê-la para sempre, ameaçou meu pai. O nome Sterling precisa de um herdeiro. O nome Sterling tem uma herdeira. Seu nome é Sophie Sterling, e ela não precisa de avós que expulsaram sua mãe de casa grávida. Os rostos deles estavam ficando vermelhos. Ótimo! Que eles sintam uma fração do que eu sentia há 7 anos. Você acha que seu diplomazinho de direito nos assusta? Meu pai se inclinou para frente, tentando me intimidar como se eu ainda tivesse 25 anos e estivesse desesperada. A Sterling Industries tem uma equipe de advogados quem trabalha para a Sterling Industries, não para você pessoalmente. Eu sou a Sterling Industries. Você é. Mantive minha expressão neutra, sem demonstrar nada. Que interessante. Minha mãe interveio, partindo para a manipulação. Laura, querida, somos família. Certamente podemos superar essa situação desagradável. Sophie merece conhecer sua herança, seu lugar na sociedade. Podemos abrir portas para ela. As mesmas portas que você bateu na minha cara. Aquilo era diferente. Você era solteira e estava grávida. Eu era sua filha. As palavras saíram incisivas. E Sophie não precisa das suas portas. Ela já está em Branson. Já é brilhante. Já é tudo aquilo que você alegou que eu havia arruinado as chances dela de se tornar. Branson. Os olhos da minha mãe se arregalaram. Como você conseguiu sem? Muito bem, na verdade. Meu pai estava de pé, com o rosto roxo de raiva, da mesma cor de 7 anos atrás. Escute aqui, seu ingrato, a segurança está a um botão de distância, interrompi calmamente. Sugiro que se retire antes que eu a expulse novamente. Parece ser o nosso padrão, não é? Você me expulsa da sua casa, eu a expulso do meu escritório. Seu escritório? Ele riu amargamente. Você é um funcionário aqui. Eu poderia comprar toda esta firma com o que gasto com advogados anualmente. Experimente, eu disse simplesmente. Veja como funciona para você. Eles trocaram olhares, confusos com a minha confiança. Eles ainda me viam como a garota grávida desesperada que haviam descartado. Eles não faziam ideia de que eu estava segurando um Royal Flush há 7 anos. Esperando o momento certo para jogá-lo. Levantei-me e caminhei em direção ao cofre do meu escritório com uma calma deliberada. A fechadura abriu com um clique e eu retirei uma pasta. Não os documentos originais, é claro, mas cópias autenticadas que James havia preparado para aquele exato momento. Antes de fazer mais ameaças sobre ações judiciais ou direitos dos avós, há algo que você precisa saber. O que isso quer dizer? A voz da minha mãe havia perdido parte do seu tom imperioso. Coloquei a pasta na minha mesa, mas ainda não a abri. Diga-me, quando foi a última vez que você falou com o conselho da Sterling Industries? Meu pai franziu a testa. O que isso tem a ver com? Basta responder a pergunta. A reunião trimestral do mês passado. Não que seja da sua conta. Interessante. E você não notou nada de incomum?
Nenhuma pergunta sobre estrutura de propriedade, nenhuma preocupação com as ações com direito a voto. Seu rosto empalideceu ligeiramente. Do que você está falando? Abri a pasta e retirei o primeiro documento. Esta é uma cópia autenticada do Último Testamento de William Sterling, datado de 15 de janeiro de 1995. Coloquei em um lugar onde eles pudessem ver. Você notará a seção de beneficiários. Minha mãe agarrou o objeto, sua testa preenchida com botox tentando, sem sucesso, se franzir. Isto não pode ser real. Ah, mas está sim, autenticado, testemunhado, registrado no estado de Nova York há 20 anos. Peguei o próximo documento. E este é o contrato de fideicomisso que demonstra a transferência automática de ativos mediante a ocorrência de determinados eventos. Meu pai arrancou o objeto das mãos dela, com os olhos percorrendo-o freneticamente. Eventos desencadeadores. Sim, como repudiar formalmente a neta, proibi-la de entrar na casa da família e enviar uma notificação por escrito informando que ela não é mais uma Sterling. Sorri. Você fez as 3 coisas por escrito para 500 pessoas. Os papéis tremiam em suas mãos. Isto não pode ser legal. Sou proprietário de 51% da Sterling Industries há 7 anos, disse, cada palavra medida e clara. Cada decisão que vocês tomaram, cada fusão, cada aquisição, tecnicamente, exigiu minha aprovação. O conselho sabe agora. Eles sabem há 6 meses. Você está mentindo. Mas a voz do meu pai falhou. Ele reconheceu a assinatura do meu avô. Reconheceu Aquilas testemunhas. A casa em que você mora, aquela da qual você me expulsou, faz parte do meu patrimônio desde o dia em que você me deserdou. Você tem vivido na minha propriedade, recebido salários da minha empresa e gasto dinheiro que, tecnicamente, precisava da minha autorização. Vamos lutar contra isso, disse minha mãe, ofegante. Vamos contestar o testamento. Com que fundamento? O avô estava em pleno gozo de suas faculdades mentais. O testamento foi devidamente lavrado há 20 anos, e você vem cumprindo os termos ao residir em propriedades do fideicomisso e ao sacar dinheiro das contas do fideicomisso. Peguei outro documento. Seus próprios advogados confirmaram a validade do testamento quando processaram o inventário. Claro, eles não mencionaram controle acionário porque o fideicomisso estava em sigilo até ser ativado. Meu pai desabou numa cadeira, com o rosto pálido como a noite. Meus pais sentaram-se à mesa 1, meu pai forçando sorrisos enquanto minha mãe segurava suas pérolas. Literalmente. Entrei por uma porta lateral, com meu vestido Oscar de la Renta azul marinho esvoaçando perfeitamente. Os diamantes da Tiffany no meu pescoço, comprados com meu próprio dinheiro, captaram a luz. Todos se viraram, começaram os sussurros. Laura Sterling, a filha deserdada, esteve aqui. Os membros do conselho na mesa 3 acenaram com a cabeça para mim. A esposa do prefeito acenou com a mão. O colunista de fofoca se animou como um cão farejador ao seguir um rastro. Então chegou o momento que eu estava esperando. O presidente da fundação subiu ao palco. Senhoras e senhores, antes de homenagearmos a Sterling Industries por seu generoso apoio, gostaria de anunciar uma mudança na programação desta noite. Por favor, deem as boas-vindas à nova presidente do Conselho de Administração da Sterling Industries, a senhora Laura Sterling. Suspiros de espanto percorreram a sala como dominós caindo. Meu pai se levantou num pulo, com o rosto roxo. A taça de champanhe da minha mãe se estilhaçou no chão. Caminhei até o palco com passos calculados, passando pela mesa dele sem cumprimentá-los. O microfone aguardava. 500 pares de olhos observavam. Boa noite. Sou Laura Sterling, neta de William Sterling, fundador da Sterling Industries, que tinha como visão o desenvolvimento ético de produtos farmacêuticos. Fiz uma pausa, absorvendo a informação. Como acionista majoritária e nova presidente do conselho, tenho o prazer de anunciar uma reestruturação completa da nossa liderança corporativa, com efeito imediato. Você não pode fazer isso. A voz do meu pai ecoou pelo salão de baile. Pela primeira vez, olhei diretamente para ele. Na verdade, posso sim, segurança. A equipe de segurança da plaza já estava em movimento, tendo sido previamente informada. Mas eu levantei a mão, interrompendo-os. Deixem-no falar. Deixem que todos ouçam. Isto é um golpe, gritou meu pai, com a compostura completamente abalada. Ela está roubando o que eu construí. O que você construiu? Mantive a voz calma, o microfone captando cada palavra.
A Sterling Industries foi fundada por William Sterling em 1963. Você recebeu um cargo, não a propriedade, e esse cargo agora está encerrado. Um garçom apareceu na mesa dos meus pais com um envelope em uma bandeja de prata. O aviso de despejo, servido com elegância. Minha mãe abriu o presente, e seu rosto empalideceu. 30 dias. 30 dias para desocupar minha propriedade, confirmei ao microfone. O mesmo prazo que você me deu quando eu estava grávida de 7 meses. Embora eu esteja oferecendo ajuda com a mudança, o que é mais do que você ofereceu? A sala estava em completo silêncio. Todos conheciam a história. Como os Sterlings haviam deserdado sua filha grávida. Agora, eles estavam assistindo ao karma se manifestar em tempo real. Nossos advogados, meu pai começou, já foram informados de que a Sterling Industries não precisará mais de seus serviços. Aliás, todas as grandes empresas da cidade foram notificadas sobre a mudança na direção. Você terá dificuldade em conseguir representação legal, principalmente porque o pagamento será feito do próprio bolso, e não por meio de contas da empresa. Membro do conselho Charles Whitman se levantou na mesa 3. O conselho apoia integralmente a liderança da senhora Sterling. A votação foi unânime. Você planejou isso, acusou minha mãe, em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Não, mãe. O avô planejou tudo. Ele sabia exatamente quem vocês duas eram. Ele nos protegeu, a mim e a Sophie, da sua crueldade antes mesmo que vocês tivessem a chance de executá-la. Meu pai tentou uma última manobra desesperada. E quanto a Sophie, nossa neta? A neta que você nunca conheceu? Aquela a quem você chamou de bastarda e erro? Ela não quer nada com você. Como se estivesse combinado, Sophie entrou pela porta principal, com 10 anos, elegante e vestindo um vestido apropriado para sua idade, mas ao mesmo tempo sofisticado. Ela estava esperando na antessala com Marcos, assistindo pela transmissão de circuito fechado, e tínhamos combinado que ela poderia entrar se sentisse à vontade. Ela caminhou diretamente para o palco, ignorando a mesa onde meus pais estavam sentados, paralisados. Eu a ajudei a subir os degraus e entreguei-lhe o microfone. Olá. A voz jovem de Sophie era clara e forte. Meu nome é Sophie Sterling. Tenho 10 anos e estou aqui para apoiar minha mãe. O público ficou cativado. Essa era a criança que meus pais haviam rejeitado, e ela era magnífica. Algumas pessoas pensam que família é uma questão de sangue, continuou Sophie. Mas eu aprendi que família é uma questão de escolha. Essas pessoas, ela gesticulou em direção aos meus pais sem olhar para eles, escolheram a própria reputação em vez da minha mãe e de mim antes mesmo de eu nascer. Elas não são minha família. Minha família é minha mãe, que trabalhava 18 horas por dia para me dar tudo. Meu tio Marcos, que me ensinou xadrez. Minha avó Rosa, que garante que eu nunca me esqueça de onde realmente vem a força. E meu avô James, não de sangue, mas por escolha, que lê para mim todos os domingos. Ela olhou diretamente para meus pais naquele momento, com o olhar firme. Você abdicou do direito de me conhecer antes mesmo de eu existir. E vendo você agora, entendo que esse foi o melhor presente que você já me deu, a liberdade do seu amor condicional. O silêncio era ensurdecedor. Então alguém começou a aplaudir. Depois outra pessoa. Em pouco tempo, todo o salão de baile estava aplaudindo, exceto por 2 pessoas sentadas, paralisadas, à mesa. Sophie devolveu o microfone e sussurrou. Eu me saí bem, mãe. Perfeito, meu bem. Absolutamente perfeito. Meus pais se levantaram para ir embora, mas encontraram seguranças à espera em cada saída, não para os prender, mas para os escoltar para fora com a mesma eficiência que outrora haviam usado comigo. Na manhã seguinte, meus pais estavam na sala de conferências de James Morrison. Eles pareciam abatidos, como se tivessem envelhecido 10 anos da noite para o dia. As páginas sociais foram implacáveis. A doce vingança da herdeira da Sterling e o karma chega a Greenwich dominaram as manchetes. Sentei-me em frente a eles, com James ao meu lado. O documento final estava estendido entre nós. Eis o que vai acontecer, eu disse. Você tem 2 opções. Opção 1. Você assina este acordo. Você ganha um apartamento modesto na Flórida, uma mesada de $5.000 para cada um e um plano de saúde básico. Em troca, você concorda em nunca mais ter contato com Sophie ou comigo, nada de entrevistas, nada de redes sociais, nada de tentativas de reconciliação. $5.000. Minha mãe exclamou, boquiaberta. Gastamos isso no almoço. Você gastou isso no almoço passado, continuei. Opção 2. Você se recusa a assinar. Nesse caso, prosseguirei com a deserdamento total,
auditoria forense de seus gastos nos últimos 7 anos e possíveis acusações criminais por uso indevido de fundos corporativos. Você não receberá nada. A empresa que meu avô construiu finalmente reflete seus valores novamente. Meus pais se mudaram para um apartamento de 2 quartos em Boca Raton. Eles recebem sua mesada e cumpriram sua parte do acordo. Silêncio absoluto. Ouvi dizer por aí que eles contam aos vizinhos que são professores aposentados. A ironia não me escapa. Sophie, agora com 12 anos, acaba de ganhar a Feira Nacional de Ciências com um projeto sobre como tornar a insulina acessível a todos os pacientes. Ela quer ser médica, não advogada. Sem ofensa, mãe, mas eu quero ajudar as pessoas diretamente. Ela está fazendo terapia para processar tudo isso porque acredita em quebrar ciclos, não em perpetuá-los. A casa em Greenwich foi transformada na Fundação William Sterling, que oferece moradia e apoia mulheres grávidas rejeitadas por suas famílias. Agora vivem lá 23 mulheres e seus filhos. Nos quartos onde um dia me disseram que eu era uma vergonha. Na parede do meu escritório, estão expostas 3 fotos. Sophie na feira de ciências, meu avô e eu quando eu tinha 5 anos, e nossa família. Escolhida no último Natal, Marcos, Rosa, James e nós. Os retratos da família Sterling, que antes ficavam pendurados em Greenwich, eu os doei ao museu que estuda a sociologia da riqueza americana. Deixemos que os especialistas analisem o que deu errado. Mãe, Sophie me perguntou recentemente, você já se arrependeu de não ter tido seus pais em sua vida? Não, meu bem. Me arrependo que eles tenham escolhido o orgulho em vez do amor. Me arrependo de não terem conhecido a pessoa incrível que você é. Mas não me arrependo de ter nos protegido de pessoas que só oferecem amor condicional. Ela assentiu com a cabeça e sorriu. Além disso, ficamos com a casa e a empresa deles, então o karma é bem legal. Essa é a minha garota. No meu último mês, enquanto organizava o antigo escritório do meu avô na casa em Greenwich, agora um escritório da fundação, encontrei uma carta que ele havia escondido em um exemplar de Rei Lear. A data era de apenas algumas semanas antes de sua morte. Minha querida Laura, se você está lendo isto, então tudo aconteceu como eu temia e planejava. Vi seu pai ser consumido pelo status e sua mãe se perder nos espelhos da sociedade. Mas você, minha querida, você tem o coração do meu pai, o imigrante que construiu este império com mãos calejadas e sonhos ferozes. Eu sabia da gravidez. Marcus Cooper me ligou no dia em que você o contatou sobre empregos. Eu poderia ter intervido naquela hora, forçado seus pais a aceitá-la, mas eu sabia que isso só adiaria o inevitável. Eles teriam tornado a sua vida e a de Sophie um inferno com suas condições e julgamentos. Então, deixei que mostrassem suas verdadeiras intenções, sabendo que a lei o protegeria quando isso acontecesse. Cada palavra cruel que proferiram, cada porta que fecharam, apertou o laço legal que jamais imaginaram se formar. Seu pai sempre subestimou a burocracia. Ele nunca entendeu que o verdadeiro poder não está em contas bancárias ou salas de reuniões, está em documentos bem elaborados e em uma estratégia paciente. Sophie vai mudar o mundo. Eu vi isso em um sonho, uma garota brilhante com seus olhos e a minha teimosia, curando pessoas. A ganância do seu pai a magoou. O nome Sterling voltará a ter significado graças a vocês duas. Viva intensamente. Ame livremente. E lembre-se, a melhor vingança é uma vida bem vivida, documentada e devidamente autenticada. Com todo meu amor, avô PS. Observe a moldura desta carta. Meu certificado de ações original da Sterling Industries está escondido lá dentro. Um lembrete de que tudo que é construído pode ser reconstruído e melhorado. Mandei emoldurar a carta e colocá-la no meu escritório. Certificado e tudo. Sophie lê isso às vezes, compreendendo que o amor pode transcender a morte quando é planejado adequadamente. Hoje, Sophie está prosperando em Branson, capitã da equipe de debates e a membro mais jovem do comitê de bioética. Ela está namorando um rapaz adorável chamado David, cujos pais são professores de verdade. Quando ela me apresentou a ele, disse: "Não se preocupe, mãe. Eu me certifiquei de que a família dele valorizasse o amor acima do dinheiro. Aprendi com a melhor. Estou noiva do Dr. Michael Shane. Estamos mudando seu nome para Dr. Michael Cooper para evitar qualquer confusão com o legado empresarial da família Sterling. Ele é um cirurgião pediátrico que realiza consultas gratuitas nos fins de semana. Na verdade, ele conheceu Sophie primeiro quando ela era voluntária no hospital. Ela o aprovou antes mesmo de eu saber que ele existia. Mãe, encontrei alguém que salva crianças e não se importa com fundos fiduciários. Meus pais ainda estão na Flórida, ainda em silêncio. Pedi para alguém verificar como eles estavam uma vez. Estão saudáveis. O apartamento deles está limpo.
Eles entraram para um clube do livro. Eles estão vivendo a vida de classe média que antes desprezavam. Às vezes me pergunto se eles são mais felizes sem o fardo de manter as aparências. Mas duvido que algum dia admitam isso. Sterling Industries acaba de anunciar um programa que fornecerá insulina gratuita para famílias com renda anual inferior a US cifrão 50.000. Inicialmente, a diretoria resistiu até que eu os lembrei de quem detém 51% das ações. O programa chama-se Iniciativa Legado William Sterling. Avô teria adorado isso. O escritório de advocacia familiar Morrison & Associates agora possui uma divisão pro bono para ajudar mulheres a escapar de famílias abusivas. Ganhamos todos os casos. Descobriu-se que, quando você documenta tudo e planeja estrategicamente, a justiça não é apenas possível, é inevitável. Marcos acompanhou Sofia até o altar em sua competição de julgamento simulado na semana passada. Toda garota precisa de uma figura paterna, disse ele. E laços de sangue não determinam quem merece essa honra. Ela ganhou o caso, defendendo a responsabilidade corporativa e a regulamentação dos preços dos medicamentos. A maçã não cai longe da árvore. Às vezes, ela simplesmente rola para um pomar melhor. As pessoas frequentemente me perguntam se eu perdoo meus pais. A resposta é complicada. Eu os perdoo para minha própria paz. Mas o perdão não significa reconciliação. Não significa esquecimento. Significa que não carrego mais o peso das escolhas deles. Eles me chamaram de vergonha. Mas a verdadeira vergonha é abandonar sua filha grávida por causa da opinião de estranhos. Disseram que eu arruinei o nome Sterling, mas foram eles que venderam suas almas por status social. Eles se preocupavam com o que todos pensariam, sem jamais perceber que, eventualmente, todos os viriam rejeitados por sua própria crueldade, notificados judicialmente em seu próprio evento de gala. E escoltados para fora de seu próprio império. A verdade é que laços de sangue não definem uma família. O que define é a escolha. Meus pais tiveram todas as oportunidades para escolher o amor, para nos escolher. Em vez disso, escolheram a sua reputação. E, na maior ironia do mundo, perderam ambos. Penso nas 23 mulheres que vivem na casa de Greenwich atualmente. Cada uma delas descartada por famílias que valorizavam a aparência em detrimento do afeto. Cada um reconstruindo com seus filhos, criando novas definições de família. Jantamos juntos todos os meses. Os filhos deles me chamam de tia Laura. Sofia, mentora dos adolescentes. Somos a família na qual nenhum de nós nasceu, mas que todos nós escolhemos. Sucesso não é a melhor vingança. Viver autenticamente, sim. Todas as manhãs, acordo sabendo que Sofia e eu somos amadas por quem somos, não pelo que representamos. Todas as noites ela vai para a cama sabendo que seu valor não é negociável, não é condicional e não depende da aprovação de ninguém. Meus pais me deram um presente com sua rejeição. Eles me ensinaram exatamente o que não fazer. Eles me mostraram que riqueza sem sabedoria é pobreza. Esse status sem substância vazio. Que um nome sem amor são apenas letras no papel e... aquelas cartas, eu as guardei. Sterling. Mas agora significa algo diferente. Sophie se forma em Branson no próximo mês como oradora da turma. Seu discurso trata da redefinição de legado, de como a verdadeira herança não é dinheiro ou status, mas sim valores e escolhas. Ela perguntou se podia mencionar seus avós. Não pelos nomes, eu disse. São um conto de advertência, não personagens da sua história. E quanto ao avô William? Ele não é um exemplo de advertência. Ele é a prova de que o amor encontra um caminho, mesmo vindo do além. Ela foi aceita em Yale, com bolsa integral, embora agora pudéssemos pagar a mensalidade. Quero conquistar isso como você conquistou, mãe, menos a parte de ser deserdada. Quando as pessoas pesquisam Sterling Family no Google hoje em dia, encontram artigos sobre nossa fundação, nossas iniciativas farmacêuticas éticas e as vitórias de Sophie em feiras de ciências. As páginas sociais dos meus pais foram soterradas pelas nossas realizações reais. Às vezes, o karma leva 7 anos para se manifestar. Às vezes, é preciso a visão de um avô e a paciência de uma filha. Mas a ira sempre recai sobre aqueles que escolhem a crueldade em vez da bondade, o orgulho em vez das pessoas, a reputação em vez dos relacionamentos. O nome Sterling já me abriu portas. Depois, as trancou. Agora, Sophie e eu construímos nossas próprias portas, e decidimos quem fica com as chaves. Meu nome é Laura Sterling. Tenho 37 anos. Sou mãe, advogada, CEO e sobrevivente. Mas, acima de tudo, sou a prova de que família não se resume a laços de sangue. Trata-se de quem aparece, quem fica e quem te ama incondicionalmente. Mesmo que essa família venha de um testamento escrito há 20 anos por um avô que te amou o suficiente para proteger o seu futuro. Se você se identificou com a minha história, por favor, compartilhe com alguém que precisa ouvir que não está sozinho. Na rejeição familiar. Seu valor nunca esteve em suas mãos. Para que eles o determinassem. Você já precisou impor limites firmes a familiares tóxicos? Deixe um comentário.
Nossa comunidade entende e apoia uns aos outros. Curta este vídeo se você acredita que a justiça, embora às vezes lenta, sempre encontra um caminho. Inscreva-se para mais histórias sobre superação de adversidades, encontrar a família escolhida e construir um legado a partir das cinzas. E lembre-se, às vezes a melhor vingança não é vingança nenhuma. É uma vida tão bem vivida que a ausência dele se torna irrelevante. Até a próxima. Aqui é a Laura lembrando que você merece amor incondicional.